Fábio Feldman, esse assunto energia nuclear foi discutido na Constituinte. O senhor é deputado constituinte, né? Como é que foi essa discussão na época? Olha, eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu acho que esse acidente no Japão enterrou a indústria nuclear. Eu não acredito que ela vá se recuperar, porque a questão, eu não acho que é discutir se precisamos ou não de energia. A questão é o risco envolvido e no Japão nós vamos ver aí milhares de pessoas morrendo em função da radiação. E na Constituinte esse debate teve lugar, inclusive o Congresso Nacional tem sido omisso, porque no capítulo do meio ambiente há um dispositivo que determina que todo reator nuclear terá que ser aprovado por lei. Isso não ocorreu em Angra 1, porque já existia. No caso de Angra 2, não foi submetido ao Congresso Nacional. E existe um outro dispositivo, inclusive, que diz que cabe ao Congresso Nacional fiscalizar a energia nuclear no Brasil. Então, eu acho que eu gostaria de dar luz a isso. E eu defendi na Constituinte, fui derrotado. Depois, posteriormente, apresentei um projeto que exigia o plebiscito para as pessoas eventualmente afetadas por um risco de acidente nuclear. Eu acho que é essa discussão que nós devemos ter no Brasil, porque o que nós estamos assistindo no Japão é que as usinas que eram supostamente seguras estão sob falta de controle total do governo japonês, e eu acho que é nesse contexto que nós devemos discutir usina nuclear no Brasil. Eu tenho uma posição muito clara, mais radical que o meu amigo Alfredo, que a única usina nuclear segura é aquela que não foi construída. Chernobyl já foi um grande acidente, tem uma diferença tecnológica que não tinha proteção do escudo, mas você veja no Japão. Quer dizer, eles não estão conseguindo controlar e a radioatividade ali nós ainda não sabemos qual será o seu impacto. Eu acho que a discussão, inclusive, em relação a que nem eu acompanhei o acidente de Goiânia, estamos até nos lembrando, é saber, inclusive, se a CNEM está preparada para um acidente nuclear, se existem leitos hospitalares para isso, e o mais importante, se a população está disposta a assumir esses riscos. Falar em CNEM, a gente está falando muito de geração de energia nuclear, mas existem outras aplicações nucleares, principalmente na medicina. Como é que funciona no Brasil? Quem é que fiscaliza? É a CNEM? Eu já vou voltar a esse assunto, eu só queria esclarecer que o risco num acidente é extremamente reduzido. Quando eu, como físico, não posso dizer... Quando uma probabilidade é muito pequena, ainda que seja 1 por 1 bilhão, como físico eu não posso dizer que seja zero. Mas o risco é extremamente pequeno. Mas acontece. Acontece. Acabou de acontecer um. Claro. Justamente Three Mile Island nos Estados Unidos, tivemos Chernobyl. A rigor, 3 grandes acidentes. Mas uma porção de outros menores. TMI, também. Na Inglaterra, Chernobyl, na Escócia teve um. Sim, mas o fato no Japão, é que eu acho que a discussão não é essa. Acho que a discussão é, em havendo risco, a população afetada tem que ser questionada, porque o risco é diferente de acidente de automóvel. Eu acho que ou de um acidente de avião. O risco é enorme. Quer dizer, e essa população, inclusive a do Japão, como aconteceu que hoje é a Ucrânia, quer dizer, o que aconteceu em Chernobyl, a população está pagando até hoje em termos de saúde e, no caso do Japão, quer dizer, ainda há muita controvérsia dos organismos internacionais de qual será efetivamente o impacto na saúde da população. Então, a questão do risco, eu acho que esse acidente demonstrou que aquelas estatísticas, aqueles relatórios antigos que falavam, como você falou, de 1 para 1 milhão, para 1 bilhão, eles foram, na verdade, derrotados pela realidade, porque se nós estivéssemos debatendo esse assunto há 10 dias atrás, nós estaríamos num debate num outro contexto. Quer dizer, inclusive, no caso do Japão, até o momento eles não foram capazes de controlar, quer dizer, o vazamento da radioatividade, por um problema, inclusive, de desenho, projeto de engenharia. Então, mas quando eu fiz a comparação com o avião automóvel, não era querendo comparar a natureza do impacto. Eu estou querendo falar em termos de possibilidades, de probabilidades. Né? Quando você trata, é esse tipo de comparação que eu fiz, né? Que a usina nuclear são 25 anos, a última foi exatamente a de Chernobyl, em 85, e que a ciência vai... Não, mas enquanto não tiver segurança, eu acho que essa é a questão. Posso voltar crescendo, procurando... Sim, que é o papel da CNEM. A CNEM fiscaliza essa atividade. A CNEM, ela tem duas, além da parte de gestão, ela tem 2 diretorias. Uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento, a qual estão subordinados 6, 7 institutos de pesquisa,
e que desenvolve toda a gama de pesquisa na área nuclear, a produção e a Quinem também é responsável pela produção dos radioisótopos usados praticamente em 99% dos exames de medicina nuclear no Brasil. E há uma outra... A iniciativa privada também faz isso, não faz? Houve recentemente, há alguns anos, uma lei que quebrou, digamos, flexibilizou o monopólio de produção de radioisótopos para isótopos de meia-vida de menos de 2 horas. Isso permitiu que a iniciativa privada possa produzir, por exemplo, o flúor 18, que é um radioisótopo usado para diagnosticar várias doenças do coração e várias dessas doenças. E a Quinem tem uma outra diretoria, na qual eu estou nesse momento, que é a diretoria de radioproteção e segurança nuclear. Nós atuamos como o órgão regulador da energia nuclear no Brasil, do ponto de vista de licenciamento e controle. Todos os reatores, todas as instalações do ciclo do combustível e todos os hospitais, todas as clínicas médicas e as indústrias que usam radioisótopos ou fontes de radiação são fiscalizadas e controladas pela comissão. A parte de raio-x diagnóstico, que no Brasil teria cerca de 600 mil instalações, essas são controladas pelo Ministério da Saúde através do sistema Anvisa nacional e as visas nacionais. Deixa eu ver se eu entendi. A Quinem, então, ela, de certa forma, produz e também fiscaliza. Ao mesmo tempo. Não seria o caso de ter uma agência independente, reguladora? Nós, há algum tempo, tem se trabalhado nisso. Eu posso falar com tranquilidade que você trabalhou na Constituição, eu trabalhei na redação de uma proposta, um projeto de lei justamente de criação de uma agência reguladora. Como é que está esse projeto? Tem Casa Civil, está no governo? Acredito que esteja na Casa Civil. Mas estou na comissão há 46 anos e eu tenho muita liberdade e não vou sofrer pressão de ninguém de aprovar ou não aprovar. Né? Depois de 46 anos, eu tenho uma tranquilidade muito grande para isso. Tanto que eu venho aqui, digo que pode acontecer acidente e sou muito franco e procuro ter uma posição sempre equilibrada. Não do cine catástrofe, como digo eu, e nem de quem diz que acidentes não ocorrem. Você tem que lidar com isso. Né? Então, nós controlamos entre medicina e indústria cerca de 3.000 instalações nucleares, 3.000 instalações médicas e industriais e de pesquisa existentes no Brasil. Vamos ouvir só queria chamar a atenção para um aspecto que me parece muito relevante, que nesse acidente do Japão, nós não tivemos só acidente com reatores por falta de água. Nós tivemos também um acidente com um depósito de lixo nuclear. O que nos leva para a seguinte questão: até hoje não existe uma solução definitiva para o lixo nuclear que as usinas produzem incessantemente e que permanecerá radioativo ao longo de séculos. Não temos ainda uma solução absolutamente segura. No caso nosso, estão sendo depositados ali perto das usinas, na praia de Itaorna, que em dialeto indígena quer dizer pedra podre, que já os indígenas sabiam que aquele terreno era geologicamente meio instável. Esse é o resíduo de Angra. Angra dos Reis, praia de Itaorna. Então, além do problema das usinas, que são protegidas por invólucros de concreto, essa coisa toda, você tem a questão do depósito de lixo nuclear, que no caso do Japão, em uma das unidades, o problema, a 4, se não me engano, o problema foi com o armazenamento de lixo nuclear. Vamos só ouvir a opinião do líder do governo aqui na Câmara, o deputado Cândido Bacareza, sobre isso. O fato é que o mundo moderno, para funcionar, tem que ter energia. E nós temos que produzir energia em larga escala, preservando o meio ambiente. A energia que mais preserva o meio ambiente é a energia atômica. Fábio Feldman, concorda? Não, provavelmente o líder do governo deve ter dado essa entrevista antes do acidente, porque eu duvido que ele tenha dado essa entrevista depois do acidente. Acho que ele deu depois. Porque realmente... Foi ontem.
Foi ontem, porque é isso que eu quero dizer. Eu acho que, inclusive eu volto a dizer, eu acho que o Brasil vai ter que recolocar a discussão do nuclear. Inclusive, é depositado lixo em piscinas lá na própria localização da usina. E eu acho que, eu quero insistir, quer dizer, os impactos da radiação em caso de acidente são dramáticos. Eu acho que toda a população que será potencialmente afetada deve ser, na minha opinião, ouvida. Eu, inclusive, quero dizer que a Constituição prevê consulta popular, só que ela só foi regulada em 1997. Ou seja, até 97 não era possível plebiscito, no caso, sobre atividades como essa. E eu acho que o momento agora é de discutir isso. Talvez não em relação àquelas usinas que já estão instaladas, mas pelo menos em relação àquelas usinas que estão sendo planejadas. Só defender aqui um pouquinho, não é defender o Vacareza, mas, por exemplo, até mesmo entre os ambientalistas, tem muita gente que começa a defender o uso da geração de energia nuclear. Antes do acidente. O que houve, aí eu até posso dizer, tem um cientista muito respeitado, chamado James Lovelock, que inventou a teoria de Gaia, e ele deu algumas entrevistas recentes dizendo o seguinte: olha, os ambientalistas se enganaram em relação ao alvo. Eles deveriam ter combatido o combustível fóssil em função do aquecimento global e não a energia nuclear. E eu acho que o James Lovelock hoje deve estar revendo a sua posição. Também o Patrick Moore, que foi um dos fundadores do Greenpeace, que hoje defende largamente eu fui membro do Conselho Internacional do Greenpeace até um ano atrás. E ele, na verdade, ele já saiu muitos anos do Greenpeace, e o Greenpeace, inclusive, é uma entidade que tem uma posição muito clara sobre isso. Agora, eu quero colocar isso com franqueza, quer dizer, eu acho que isso está em todo mundo, em toda a imprensa, na The Economist, enfim. Quer dizer, a indústria nuclear será amplamente debatida a partir desse acidente. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que se colocar nisso. Eu até estava perguntando aqui, porque há uma lei que limita a indenização por dano nuclear no Brasil. Quanto é? Hoje em dia, 180 milhões de dólares. Quer dizer, se houver um acidente em Angra, Alfredo, o que a indenização não vai atingir acima desse valor. Quer dizer, e o acidente aí está demonstrando o quê? Quer dizer, imagine se o acidente fosse em Angra. O turismo, quer dizer, fora o impacto na saúde da população, quer dizer, nós teríamos toda uma região do Rio de Janeiro, do Brasil, que, na minha opinião, seria efetivamente comprometida. E o valor de indenização é um valor ridículo. Não, 180 milhões é ridículo. Então, eu estou aqui diante de deputados atuantes. Eu acho que o acidente de Fukushima tem que colocar uma nova agenda para o Congresso Nacional. E quero insistir, o Congresso Nacional nunca cumpriu com o que determina a Constituição de fiscalizar efetivamente as atividades nucleares no Brasil. Na Constituinte, quer dizer, nós tínhamos duas discussões, uma sobre a questão da bomba atômica. O Brasil, até então, ele realmente tinha projeto de construir a bomba atômica brasileira, quer dizer, isso é notório, teve inclusive o ato simbólico de enterramento da Serra do Cachimbo e tal. Isso, na minha opinião, foi superado pela Constituição de 88, que determinou que toda atividade nuclear era para fins pacíficos. Eu acho que hoje a agenda tem que estar focada, na minha opinião, quer dizer, se a sociedade brasileira está ou não disposta a assumir esse risco. E quero insistir, eu estou sendo um pouco redundante, mas a população tem que ser consultada. Quer dizer, não foi possível até aqui, mas agora eu acredito que a população terá que ser ouvida se ela quer viver ou não ao lado de um potencial risco que é a usina nuclear. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, deputado, a gente continua com a senhora. E a gente volta daqui a pouco com esse debate sobre as vantagens e os riscos da energia nuclear. A gente volta daqui a pouco.